sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum, só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Boa tarde, Conexão Céu. Boa tarde a todos que nos assistem. Estamos aqui em mais este sábado, graças a Deus. Agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Hoje estamos com um programa muito especial em homenagem ao Dia dos Avós, que foi comemorado ontem, dia 26 de julho. Estou aqui com pessoas muito especiais para falar um pouco mais sobre esse tema. Estou aqui com o Gilberto, o pastor Jorge Murilo. Prazer também.
Camila, nossa psicóloga. Prazer estar aqui com vocês nessa tarde. E hoje, como eu já falei, estaremos falando um pouquinho sobre a importância dos avós na formação dos netos, e o pastor Jorge estará nos respondendo algumas perguntas juntamente com Camila. Boa tarde, Gilberto. Boa tarde, Ana. Boa tarde, amados irmãos em Cristo. E você de casa, meu boa tarde. Deus abençoe todos vocês. E como ontem foi dia dos avós, tá? Já vou partir a conversa já com o meu amado pastor, avô e pastor, Jorge Murilo. Pastor, conta para mim, é verdade que o avô é um bicho brabo, que o filho amansou pro neto montar? Boa tarde a todos, prazer pessoal estar aqui mais uma vez no Conexão Céu. Eu acho que não, Gilberto, tá? Eu acho que não. Eu acho que os filhos não influenciam diretamente por querer no amor que os avós têm pelos seus netos, tá? Na verdade, esse amor vem de baixo para cima e não de cima para baixo. Assim, na escala de pai, filho e avô. Mas se você for falar de questão de idade, seria avô, filho e neto. Por quê? Porque eu digo o seguinte, já respondendo, já me provocou, né? É verdade, né? Com certeza. Então, só no boa tarde ele já está me provocando, né? Porque assim, eu digo, Gilberto, sempre, eu conversava isso com um colega de trabalho, eu digo sempre que o amor dos avós pelos netos se deve muito do amor dos pais pelos filhos, tá? Eu digo o seguinte, Ana, para você e para a irmã psicóloga, que ela vai responder isso, tá entendendo, né? À luz da ciência, né? Qual a diferença que tem de eu amar o seu filho e amar o meu neto diretamente? Por que eu não amo com a mesma intensidade? Se são crianças do mesmo jeito, tá? E às vezes estão brincando no mesmo parque. Por que eu amo mais aquele, não a esse aqui? É por causa do meu filho, é por causa da minha filha, é por causa da linhagem da família, tá? Então eu amo o meu neto porque eu amo meu filho. O fruto do meu filho eu amo, o trabalho do meu filho eu amo, porque eu eduquei meu filho a amar o filho dele, tá? Eu eduquei meu filho a amar a sua família. Então perceba, essa é uma cadeia de amor que vai se transmitindo, entendeu? Então a minha experiência que eu conto de avô é isso. Eu, sinceramente, vou aproveitar aqui em público, né, certo? E falar novamente, eu não gosto desse termo de você está babando, seu neto, avô babão. Não gosto. Eu acho até de certa forma pejorativa. Eu não me irrito, não me aborreço, não digo nada, mas eu não acho. Eu nessa experiência que eu estou tendo, que é fantástica, maravilhosa, sabe? Eu vejo que não é isso não, tá certo? Não tem nada a ver com esse termo que às vezes as pessoas falam. Claro, sem intenção de machucar, é lógico, tá? Mas assim, a gente entende que é o fruto de um amor que começou lá atrás e que está tendo continuidade ali, tá entendendo? Por isso que eu digo para você, a diferença do amor que eu sinto por o meu neto e por um coleguinha de escola que ele está, quer dizer, lá para casa brincar, se deve ao meu filho, né? Se não fosse o meu filho, ou, no caso eu tenho um neto por causa do meu filho, né? E não a filha, né? Por isso que eu estou diferenciando. Então é muito disso, sabe, Gilberto? Então, mas ele não me ensinou isso não, Iana. Meu filho não me ensinou a amar o meu neto, tá certo? Em momento nenhum ele pediu, pai, você pode gostar do meu neto, do meu filho? Não, senhor. Está entendendo? Isso vai nascendo gradativamente. Então, quando eu olho para o meu neto, eu vejo a criação que eu dei para o meu filho. Eu tenho relação. Por isso que eu acho que isso redunda em amor. Não sei se eu não amasse meu filho, se eu amaria tanto meu neto. A psicóloga me explica. Passou a bola, Camila. E aí, Camila? Mais do que a ciência é a vivência, né? A experiência em si já conta tudo. Então, assim, descrever o amor desse vínculo já está descrito aqui, quando o pastor Jorge fala dessa vivência. O que ele passou para o filho, ele sente no neto, né? Então, quando a gente vai falar do amor do avô para o neto, a gente foca muito na questão de que, quando é pai e mãe, tem a responsabilidade do cuidado, da educação, da orientação. Então, de certa forma, por mais que a gente ame os nossos filhos, a gente tem o peso aí de que tem que acertar, né? Tem que orientar, tem que passar os valores, enfim, existe uma responsabilidade e um peso maior. Já, claro que os avós também têm essa responsabilidade, né? De educar, de cuidar, mas o peso não é tanto quanto o peso do pai e da mãe
de orientar esse filho. Então, é uma relação mais leve, é uma relação onde essa troca ela é sem tanta cobrança, né, de que eu tenho que acertar de alguma forma. Não, é uma relação de troca de afeto que vai contribuir, né, para essa memória afetiva da criança. É o lugar de paz, né, o lugar onde a criança se sente segura, onde se sente protegida, né? Então, assim, é mais leve. Para a gente diferenciar, né, entre a relação de pai, filha e avós e netos, é uma relação leve, né, sem cobrança, sem essa ideia de que eu tenho que fazer dessa forma porque eu tenho que disciplinar, eu tenho que orientar. Então, já não tem esse peso, por isso que é um amor de mimar, né? Seria nesse sentido. E completando, irmã, é o seguinte, esse amor mais leve, eu também conversava sobre isso hoje, né? Porque é o seguinte, o Avô é um filme que você está vendo novamente, tá? É o que é o filme da criação, da formação. Aquele filme eu já vi, tá entendendo? Eu já vi. E algumas situações eu já sei naquela cena como é que vai terminar, porque eu vi lá no passado. Então, eu acho que, sabe, Gilberto, você que me provocou isso, eu vejo o seguinte, sabe, Ana, talvez esse rigor que um dia eu tive com meu filho, eu não preciso ter com meu neto, talvez por isso que as pessoas dizem que o avô é babão, eu acho que não é isso. É porque, assim, você vê que não precisa ser tão rigoroso nas coisas, porque o resultado você sabe como vai colher, tá entendendo? Então, assim, o avô acho que é muito mais light, muito mais leve por conta disso. Primeiro, está realmente, como a irmã disse, desobrigado dessa condição de criar, tá certo? Até porque nós não devemos, avós, nos meter na criação dos pais, de forma nenhuma, não é? Tá? Orientar é uma coisa, sugerir, dar opinião, né? Algumas vezes chamei para o meu filho e disse, olha, eu fiz assim também, não deu certo, tá entendendo? Você está pelo mesmo caminho, não é por aí. Está entendendo? Ou então eu já falei com ele algumas vezes, eu disse, olha, isso é uma defesa dele, ele está testando você, ele está se defendendo, é uma forma de ser. Eu vi você fazer isso aí, está entendendo? Eu estou vendo agora de novo acontecer, tá certo? Agora, se você fizer de outro jeito, eu lhe garanto que vai ser o mesmo resultado. Mas eu sei disso por quê? Porque eu vi lá no passado e que todo aquele esforço, aquele, sei lá, talvez choro, talvez até raiva momentânea, não precisaria ter passado por aquilo. Entendeu, Gilberto? Jorge, então é ver um filme novamente. Eu tenho que curtir ele, porque os avós estão para curtir, tá entendendo? Não estão para... Quem cria pai, eu só curto. Quando tá o avô, o pai e o filho, como é a interação dessa convivência entre os três? Como é que funciona isso? Gilberto, é assim, né, irmã? Assim, família, assim, você dizer que toda família é igual é impossível, né? Então, esse tripé aí, né, de convivência, avô, pai e filho, eu acho que vai de cada parte a parte, não é verdade? De parte a parte. Então, você vai encontrar uma relação, no momento ali que os três, o filho vai, o neto vai preferir ficar com o avô, e outro, que é o avô que se não trata bem, ele não gosta, ele vai ficar com o pai. Isso é muito, né, subjetivo, essa análise, não é verdade? Mas, assim, quando estamos os três juntos, você está perguntando como é a convivência, né, a convivência, eu estou dando minha experiência, lógico, né? Eu continuo amando, tá entendendo? E dando mais atenção a ele do que ao filho. O filho tem 30 e tantos anos, o outro tem 4. Né? Então, é assim, até porque o neto me chama mais do que o filho, né? Toda hora, vovô, eu olho mais para ele, não é? Porque ele que precisa de cuidado. Agora, de minha parte, é ter o cuidado para não interferir e nem quebrar esse vínculo, esse laço lá. Por exemplo, sabe, doutora, como é que eu faço? Como é que a gente vive? Eu sempre compro brinquedo, coisa assim, ó, mostra para teu pai, peça para o papai sua opinião, tá entendendo? Vê se o pai gostou, veja se aí quer sair, vê se seu pai deixa sair comigo. Eu não saio pegando a menina e levando, entendeu? Porque aí eu estou interferindo na criação, tá certo? E é evidente que o neto já se sente mais à vontade com o avô, e aí é que ele vai querer mesmo, não é verdade? Então, assim, sabe, prevalece sempre a vontade do pai ou da mãe, né?
Para a Camila também funciona dessa forma. Que era justamente o Essa que a gente estava autorização, conversando eu tenho aqui, esse né? pertencimento, é meu neto. É Vai assim, para casa. como a gente conversou antes de começar, né, sobre essa questão dos avós interferirem na criação. Toda relação ela é pautada no respeito, né? Então, se há esse entendimento de que tem as regras na casa do avô, que na casa do pai não vai acontecer da mesma forma. Então, que isso fique claro na cabeça da criança, de que algumas coisas vão acontecer na casa dos avós, mas que não vão acontecer na casa dos pais, né? E quando há esse diálogo de o que é importante para o pai, o que é importante que eu continue como avô, que eu dê continuidade, eu vou assegurar isso para não gerar, né, essa ideia de quebrar algumas regras e entender que como avô eu não tenho a responsabilidade também de seguir à risca o que acontece na casa do pai, claro, sempre com esse diálogo, né, essa autorização, como o pastor Jorge traz. Ele sempre consulta. Isso aqui pode, né? Aí entra na questão da alimentação, o doce todo dia. Se é prejudicial, então a gente precisa ter esses cuidados quando está relacionado com a questão de saúde, né? Principalmente saúde e segurança da criança. A gente precisa entender que tem limites que precisam ser estabelecidos. Mas não pode deixar também, né, o avô de ser avô, de fazer esse papel, de desenvolver esse papel dele de avô, de cuidar, de mimar mesmo, né? De permitir algumas coisas. É verdade. De vez em quando a gente sai os dois sozinhos, sai só com ele, né? Entendeu? Ele gosta, né? E aí ele, às vezes a gente pega um sábado de manhã, ir no parque, leva lá para o shopping passear. E É uma festa, né? Aí domingo eu estava com ele, né? Que domingo eu tirei para ficar com a família, né? Eu disse eu fui em casa, ele estava por aí, que eles moram em Bonfim, né? No caso, né? Então vamos passear, vamos ali, vou lá no parque da cidade, lá em Petrolina. Levei o patinete, saímos cedo, às 10 e pouco, voltamos quase mais de 1 hora da tarde. Né? Aí na hora compramos um brinquedinho para ele ali, que ele gosta de ir. Aí diz, vamos para casa, vovô? Não, vovô, agora não. Aí eu vamos tomar um sorvetinho, né? Eu disse, olha, hoje eu decido que se você toma não, você quer o quê? Então bora, hoje pode. É claro que aquela coisa, como disse a doutora, nem sempre, né? Mas ele tem que se sentir confortável ali também, né? Entendeu? Sim. Tem coisas interessantes, viu, de vivência, que é muito bom, tá? E é bom tocar nesse assunto porque os pais precisam muito, viu, Gilberto, se identificar com os filhos. Identificar com eles não é só estar ensinando, mas é participando dele e com ele das coisas, tá entendendo? Aí, no início, né, ele sempre foi apegado comigo. Aí a pessoa pergunta, por que ele é mais apegado com você? Eu respondi, porque eu vou pro chão com ele. Eu fico no chão brincando com ele, sento no chão mesmo, tá entendendo? Fica rolando ele. Você pode brincar comigo? Pô, eu tô na vida dele com ele, tá entendendo? Só um episódio que aconteceu até ontem, ele ia saindo até com os pais, para a igreja. Aí daqui a pouco eu disse, você não vai ficar comigo não? Você vai sair? Ele disse, olha, mas eu volto no instante para brincar com você, viu? Peraí, viu? Pensei como se fosse uma relação de responsabilidade, uma coisa que quisesse me dar atenção, porque o brinquedo para ele é um trabalho, é uma ocupação, não é verdade? Exatamente. Né? Mas assim, ele tem que sentir a vontade para fazer isso, né? E evidentemente que tem limites, né? Tem que ter limites, claro. Né? O senhor estava falando aí das suas experiências, né? E eu estou lembrando, eu enquanto neta, eu, graças a Deus, tive muitas experiências com os meus avós paternos e maternos, né? Os meus avós paternos minha avó é muito rígida até hoje. Eu fui a primeira neta dela e o senhor disse, né, que enquanto avô não é mais tão rígido como foi enquanto pai, né? E a minha avó comigo era bem mais rígida do que ela é com os meus primos, porque na época ela estava iniciando ali a jornada e hoje em dia ela é bem mais tranquila. Eu olho assim, vó, a senhora não era assim comigo não. Hoje em dia ela brinca, ela senta. Comigo ela também fazia isso, mas já era mais rígida. E hoje ela já é mais tranquila. Já a minha avó materna já era menos rígida, já era mais tranquila, mas as duas cuidaram muito bem de mim, então eu sou muito grata a Deus por isso. E eu queria saber do senhor, como que os avós podem influenciar o crescimento espiritual dos netos? É importante, né? A gente vê, por exemplo, 2 Timóteo, né? Quando ele vai dizer aqui, né? No versículo 5, capítulo 1, né? Que ele está fazendo a saudação, né? Enfim. E ele se refere a Timóteo, né? Então, pela recordação que guarda da tua fé sem fingimento,
A mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lloyd, né? E em tua mãe, Eunice, estou certo que em ti também. Perceba, ele faz uma cadeia de ensino, né? É como a Bíblia diz, né? Ensina assim aos seus filhos, no umbral da porta e tal, de passar de geração em geração, falando mesmo. Então, assim, essa influência que eu tive da minha avó, né? Da minha avó materna. Minha avó era evangélica, não era muito dotada de letra, porém tinha uma cabeça maravilhosa, uma pessoa que tinha uma sabedoria incrível, tá? Ela, na cultura que ela tinha, não teve muito acesso a digamos assim, o ensino, porém tinha uma cabeça de uma sapiência incrível e para conselho, entendeu? Então, ela me educou no caminho da igreja, certo? E no início foi rígida, interessante, aconteceu comigo também. Ela foi rígida porque é o seguinte, né, irmã? Tem aquela fase que a criança ela está aprendendo, a gente fala que ela é rebelde. Não é rebelde, na verdade ela só está discernindo ali de uma coisa e outra, testando. Ela está crescendo, na verdade. Ela está crescendo, né? E cabe a nós ensinar. Então tem hora que ela falou sim com rigidez, tem hora que minha avó bateu de chicote em mim, tá entendendo? Mas aí depois que ela vê que está no caminho, ela vai tranquila. Se não fosse os ensinos de minha avó, eu não sei se eu estaria na igreja. Claro, estamos referindo ao fator humano, de criação, né? Minha avó foi quem me ensinou o caminho da igreja, minha avó foi quem me trouxe para a igreja, minha avó foi quem me ensinou, que me deu educação para estar na igreja. Não foi a igreja que me ensinou a ser educado, atenção, professoras e professores e pais também. Não é a igreja que ensina, tá certo? O ensino está em casa, tá certo? Hoje em dia, muita gente manda os filhos para a igreja para poder, né, se livrar, entendeu? Vai lá que a professora cuida, a igreja cuida, né? Não é assim. Então, minha avó foi quem me ensinou isso, tá? Eu não interfiro tanto assim porque meus filhos, no caso, né, o André e a Paula, que é minha nogra, né? A nora, então, assim, eles têm uma formação evangélica, todos dois. Eles estão ambos na igreja, graças a Deus. Então, eles já estão ensinando ali, entendeu? Aquele caminho. E eu fico tranquilo. Se não fosse, talvez eu interferisse mais, entendeu? Nessa formação. Mas, assim, você veja que isso é bíblico. Os mais velhos, né, principalmente o avô, né, no caso o avô aqui, ele tem um papel preponderante de ensinar, né? Não somente falando, como também pelo exemplo, né? Pelo exemplo. E veja que o Paulo ele chama a atenção disso, Timóteo, olha, lembra a sua linhagem aí como era? Você entendeu onde você vem, então você tem pedigree, você tem, né? Você tem etiqueta. Tá? Então é importantíssimo isso, tá? Camila, também acho que a ajuda do avô também ajuda na caracterização da identidade do neto. Sim, com certeza. A gente fala da árvore genealógica, né? Quando a gente conhece de onde viemos, né, a nossa origem, a gente tem a sensação de pertencimento. A gente sabe que pertence àquela família e da mesma forma como aquela família contribuiu para a minha formação, já está dando a ideia da criança de que ela tem essa responsabilidade, né, de também seguir essa linhagem. Então, é o lugar onde ela se sente pertencente, né? O avô e a avó apresentando essas histórias de vida dele, apresentando os antepassados deles, vai ensinar a criança também nessa construção da própria identidade. Você veio de um lar cristão? Não. Não? E como é que você transmite isso para sua filha? Então, a gente tem muita conversa sobre isso. No caso, sua mãe, né? Sim. Ela como neta, o papel dela. Ela entende, ela já entende algumas coisas, né? Ela sabe que minha mãe é católica, meu pai é católico, então ela chega em casa falando, vovó, vamos orar? Ela é quem traz, né, os nossos valores para dentro da casa dos meus pais. Então, ela já consegue identificar isso. A religião do vovô e da vovó é essa, algumas coisas a gente mostra que é porque é da religião deles, e na nossa é assim que funciona. Então, ela consegue ter essa clareza. A gente conversa, ela consegue ter essa clareza de o que é que acontece em cada ambiente. Ela consegue conviver com esses conflitos, né? Sim, sim. Que bom. À medida do possível, né? Está começando ainda a lidar com essas situações novas, porque agora é que ela está discernindo algumas coisas. Chega algumas perguntinhas assim que você não tem como responder. Sim. Que tipo? Pronto, lembrei agora de uma recente. Só que isso não aconteceu nem na casa da minha mãe, mas pode ser que ela veja lá, né? Ela perguntou, mamãe, o que a gente ganha por ser cristão? Porque quem é católico ganha 1/3. 1/3. E aí foi complexo para responder. E aí eu fui
a fundo, né? Entender o que ela entendia como ganhar. Aí ela explicou que é uma colega da escola que tinha esse texto, e aí ela queria saber o que a gente ganha. Eu fui falar da salvação, da Bíblia, que a gente não tinha necessidade de ter nada para nos levar, né, diretamente a Jesus, que a gente conseguia falar diretamente com ele. E fui na linguagem dela tentando explicar, né, a situação. Mas são situações que estão presentes e que eu sei que ela vai se deparar também na casa dos meus pais, né? Mas a gente consegue ter essa clareza e ela consegue discernir isso, porque eu também deixo claro para minha mãe. Ela também entende que algumas coisas a gente vai fazer ou não fazer. Por exemplo, a festa de São João, né? A quadrilha da escola. É outra situação. A minha mãe questionou, mas por que ela não vai participar? É uma festa da escola. Aí eu fui explicar. E ela também consegue falar e dizer, não, nós somos cristãos, nós não participamos. Claramente ela consegue falar já e se separar, né? Essas situações diferentes nos dois contextos. E Ana? Camila, você falou aí, né, um pouco da relação de sua filha com a sua mãe. E você, enquanto Neta? Você tem lembranças com seus avós, algo especial, algo que marcou a sua história? Sim, graças a Deus eu tive o privilégio também, né, de conviver com meus avós. E meus avós maternos moravam na rua da minha casa, né? Então eu tinha livre acesso para ir a hora que quisesse, tinha toda essa liberdade. Já eram aposentados na minha infância, então a gente tinha todo o tempo do mundo com os avós. Final de semana reunia os primos, né, na casa dos avós. Era um quintal muito grande, cheio de planta, né, cheio de árvores, de frutas, enfim, a gente tinha todo esse lugar de aconchego. Então, eu sinto o cheiro da infância, lembro do cheiro da minha avó, exatamente como era. Sinto o cheiro da casa dela, exatamente como era, eu lembro. E foi um lugar de muitas memórias afetivas, né? Então, eu sempre lembro de uma situação que é meio que contraditória em relação à avó, né? A avó, que é para essa parte da saúde, da proteção, eu tive da minha avó total proteção. Na minha infância, eu tinha muita crise de garganta, né? Inflamava com frequência. E aí, geralmente, minha mãe convidava uma enfermeira para dar injeção por conta dessas situações. E nesse dia, eu percebi toda a movimentação em casa para essa injeção, né? E aí, quando eu vi que elas estavam se preparando para isso, eu escapuli, corri para a casa da minha avó. Tinha certeza que quando chegasse lá, eu não iria tomar injeção. E aí eu lembro que eu deitei na cama rápido, pouco tempo depois minha mãe chegou, e aí eles disseram, aqui ela não toma injeção. Quando ela voltar para lá, vocês podem dar injeção, mas aqui não. Se ela tem medo, aqui ela vai ter a proteção. Então, eu lembro muito claramente isso. Eu sabia que era meu refúgio. Então, é um lugar de segurança, né? Um lugar de pertencimento também, né? E a gente sente isso e leva para a vida toda, né? Não é importante só naquele momento que a gente vivencia, mas o quanto que aquelas relações influenciam a nossa vida, a nossa vivência, o nosso futuro e a nossa identidade, consequentemente. Amém. Meu amado avô, pastor Jorge, quais são os conselhos bíblicos que tem, assim, direcionado dos avós para os netos? Que a gente vê passagem como honra teu pai e tua mãe, mas honra teu avô e tua avó não, né? Mas... porque, na verdade, Alberto, como eu disse para vocês, né? Isso já está implícito na criação, entendeu? Quando Deus aconselha, claro, essa passagem para mim, mas eu lembro que essa passagem dele foi para meus pais, tá entendendo? E para os meus avós também. Deus fala na linhagem, né? Na bênção que vai nas gerações, tá entendendo? Então, você, como está falando naquele instante, né? Você não vai encontrar de valores, né? Entendeu? Você vê Provérbios 17:6, coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Veja, então, é que nós conversamos na estante, a minha parte eu já fiz esse filme, tá entendendo? Agora é sentar e comer pipoca e beber guaraná, tá entendendo? Porque é o que nós podemos fazer. Tem uma situação sim que é de conflito, a Camila estava dizendo, estava falando aqui, eu não estava me lembrando de situação, sabe? Nós estamos falando de um lar, por exemplo, cristão, como deve ser regido à luz da Bíblia, ou vivido à luz da Bíblia. Mas você vai ter situações que é de conflito, né? E aí, como é que se exerce a autoridade, entendeu? Às vezes, você sabe que tem situações de gente vê comumente na televisão aí, eu vi semana passada, coisa horrorosa, a mulher se livrando do filho para poder ir para uma balada, ir para festa, e você vê isso comumente.
Aí os avós não interferem nisso? Devem. Aí, entendeu? Quem tiver zangato comigo, paciência. Mas você não vai deixar o filho ser criado daquela forma, tá entendendo? Às vezes até de forma irresponsável. Aí você realmente tem que intervir. Porque alguém tem que cuidar daquela criança que ela é indefesa. Ela não pediu para estar ali, e ela está só crescendo, e ela precisa de ajuda. A criança precisa de ajuda. Então alguém tem que ajudar. Então, o avô, alguém mais perto ali tem que intervir ali. Quando eu falo que não interfiro na criação, e não devemos mesmo, nós estamos falando de um lar como ele deve ser, à luz da Bíblia, como Deus ensina. Não é verdade? Mas tem muitas situações, amigo, que se alguém não intervir, a coisa vai dar errada, a gente já sabe disso. Não é verdade? Você falou no início, né, sobre a questão e eu te respondi até de propósito, que foi a sua pergunta inicial, tá? A gente separa, assim, comumente, situações externas aí, sei lá, nos noticiários, e que os filhos, assim, tem pessoas que têm os filhos e mandam para os avós criados, e tem um, tem dois, tem três, e, né? É pura irresponsabilidade, né? Sendo muito claro. Está entendendo? Então, nesse caso, ele está preparando os avós mesmo para poder estar cuidando dos filhos. Então, veja que aí tem o cuidado de alguém da família e não deixar aquela criança desamparada. Tá Usa o avô como uma válvula Mas mesmo de escape, assim, né? os pais não deixam de amar seus filhos. Ele pode estar no caminho que for, amigo, vai ser sempre filho. Entendeu? E ele vai amar o neto justamente ainda por causa do filho. Ele pode servir da torta, pode fazer não sei como, mas ela ama, principalmente a mãe, ama do mesmo jeito. Interessante isso, que quando a gente fala do avô que cuida, né, a gente também esquece do lugar de sobrecarga desse avô, né? Porque às vezes tem a responsabilidade de cuidar porque o pai ou a mãe faltou, né, por algum motivo, ou por não ter os genitores não estão ali, né? A gente sabe que existem várias situações fora que comprometem essa questão do genitor cuidar do filho, mas existem pais e mães que deixam essa carga toda para o avô e para a avó, né? Então eu acho até meio que é desumano, né? Eles poderiam viver essa fase da vida de forma leve, mas eles são obrigados a serem os cuidadores porque os pais estão colocando ali essa responsabilidade para eles. Então, gera uma sobrecarga. Muitas vezes tem avós que cuidam e que têm dificuldade de dar esses limites, né? De dizer que eu não sou eu quem vou cuidar, é você, pai e mãe, que tem a responsabilidade. E apresenta essa dificuldade também, gerando uma situação onde eles não conseguem ter autonomia para falar. Até aqui eu posso. Né? E aí a gente acaba vendo uma percepção de era para ser uma relação leve, no entanto, acaba sendo uma relação ruim. E até a visão desse neto para esse avô, meu avô está ali o tempo todo rígido comigo. Não tem uma visão positiva, né, do avô e da avó, porque sempre naquela direção de, às vezes, punir, dar limites, que seria a função do pai e da mãe, né, estabelecer essas regras e esses limites. E acaba que deixam a cargo dos avós. Então, completando, Camila, aí é porque, meninos, me permitam, né? O amor de mãe e o amor de pai é um amor insubstituível, tá? O amor de Deus por nós, ele é insubstituível. Por mais que a minha esposa me ame, nem de longe se parece com o amor de Deus, tá entendendo? E nem por mais que minha mãe tenha me amado na vida, não se aproxima do amor de Deus. Então, o exemplo de criação é de Deus para nós, então nós aprendemos com isso. Então, não se compara o amor, o carinho da mãe com o filho e vice-versa. Por mais que seu avô ame, crie, não sei o que lá, ele pode até preferir ali, mas a mãe, principalmente a mãe, talvez até pela ligação fetal, não sei se o nome é esse, me desculpe, Camila, me desculpe, se o nome seria esse, tem muito a ver, entendeu? Ou seja, essa ligação não deixa de ter nunca, Tá? A formação talvez ele seja danificada por conta da falta de relação, mas ele nunca esquece quem é não, sabe? Aquele cheiro que você sente dali do jardim, ele é insubstituível, entendeu? Então, de qualquer forma, você vê, meu neto realmente é muito apegado comigo, bastante, todo mundo sabe disso, até os pais dizem isso, entendeu? Desde que a gente viajou, aí os pais estavam lá na chácara, né? Com o grupo até da igreja, e a gente ficou no hotel, na mesma cidade, no hotel, 70 quilômetros diferente, lá distante, né? Passamos 4 dias lá. Ele foi ficar com a gente. Os 4 dias lá com a gente. Mas tinha momento quando encontrava aquele da mãe, que ele ia, quero mamãe, a gente encontrou lá na cidade, ele,
porque aquele momento da mãe, tá entendendo, Gilberto? E aquele momento de mãe ninguém substitui. Não tem avô no mundo que cubra, porque é um amor especial. É né? verdade. E Né? a gente está falando muito do amor dos avós para os netos, né? Mas como nós netos podemos no dia a dia demonstrar amor, respeito, cuidado para os avós? Primeiro, a Bíblia nos recomenda a ter o respeito com os mais velhos, de qualquer natureza, né? De qualquer natureza, ter o respeito. Esses cabelos grisalhos do Gilberto ali eu não tenho, né? Mas eu sou mais velho do que ele, né? Mas então, assim, a Bíblia recomenda, sobretudo, o respeito com os mais velhos. Tá? A idade, a rigor, sempre simboliza a sabedoria, né? Evidentemente, eu falando em simbologia, né? Nem todo mundo é sábio ao ponto, né? Que a sabedoria você adquire com o tempo, né? Assim, dizem os especialistas classicamente que você dizer que uma pessoa com 18, 19, com todo respeito, tá? 18, 19 anos se chama de sábio, não, você está equivocado, porque a sabedoria vem com o tempo. De fato. Ele pode ser sabido, pode ser inteligente. É porque o amadurecimento cerebral não aconteceu ainda, Não né? aconteceu ainda, tá? Então a gente faz a aplicação de algumas coisas que não tem nada a ver, na verdade. Então, assim, sabe, primeiro é a questão do respeito, tá certo? A questão do respeito é fundamental. Eu lhe digo o seguinte, tendo respeito, todas as coisas vêm a reboque. Porque vem o cuidado, tá entendendo? Vem o amor, vem o querer relacionar, tá entendendo? Eu respeito a minha família, a minha linhagem, tudo que ele fez por mim. Eu tenho uma ligação também com minha avó materna, principalmente, né? E tão somente, e muito grande. E realmente, quando eu era pequeno, ela, assim, ele me educou muito fortemente. Mas tem uma ligação muito, muito grande, certo? Eu vi... as coisas dela de banco eu resolvia, quem tinha procuração era eu, tá entendendo? Eu vi quando ela teve um acidente cerebral, que acabou hospitalizada, no momento da morte dela eu estava junto dela, tá entendendo? Eu vi todo esse momento ali, entendeu? Então, assim, eu adquiri esse respeito e com o tempo, com essa vivência, tá entendendo? E um conselho que eu dou para vocês, meninos e netos que estão ouvindo, é o seguinte, aproveitem bem, no sentido de bem, não é só quantitativamente, mas qualitativamente as suas avós, porque o tempo é muito curto, tá entendendo? Esse cheiro do mato ali, eu tenho saudade, tá entendendo? Dos conselhos de minha avó eu tenho saudade, ainda hoje. Tem algum conselho que marcou sua vida, pastor? O conselho, assim, sabe, foi o da igreja, foi o de que seguia, foi minha avó que me educou na igreja, tá? Minha avó educou a todos nós na igreja, tá? Ela nos ensinou o caminho da fé, os caminhos da igreja, ela trazia às vezes com força, se arrume que tem que ir, ia na frente, eu ia na frente ali atrás, tá entendendo? Mas eu dou graças a Deus por isso, se não fosse isso eu não sei onde eu estaria, tá entendendo? E é muito grato, então. Esse tempo passa muito depressa, viu? Ser avô é mais desafiador ou mais prazeroso? Ser avô... como eu tô dizendo que ser avô é comer pipoca e tomar guaraná, meu irmão. É a leveza. Tá entendendo? Eu tenho aqui Agora com responsabilidade. E nós, assim, voltamos, né, Camila, a dizer o seguinte, que nós estamos falando de um lar, Gilberto, cristão. Estruturado, né? Estruturado, Isso. direcionado por Deus, né? Com base na fé. Né? Isso seria a conversa ideal. Não é verdade? Entendeu? Camila, como é que a gente lida com os conflitos entre pais e avós? Você fala Qual dos é a conflitos receita? o pai quer uma de coisa, educação, os avós querem outra coisa. Acho que a gente chegou a mencionar, né? Isso? Principalmente como é a sua convivência em relação a isso? Principalmente ter essas regras bem estabelecidas, né? Acho que a gente conversou mais sobre isso no início. Ele saber o que é permitido na casa da avó e o que não é permitido na casa dos pais, né? E como a gente falou anteriormente sobre o respeito, né? Como é importante que esses filhos, né? Que esses pais respeitem, que esses avós respeitem esses pais nas regras que eles criaram. Então, às vezes dá o pitaco, né? A experiência leva muito a ideia de que eu sei mais do que você, eu sei sobre isso, então tem que ser dessa forma. Mas a gente precisa permitir que os pais desenvolvam suas próprias regras, né? A gente precisa permitir que eles criem, né? Claro que a experiência ela é enriquecedora, mas eles vão precisar
errar, falhar, né, se for preciso, para ter a própria experiência como pais. Então, quando cada um sabe o seu lugar, né, de pertencimento ali, as coisas fluem, porque tanto o pai e a mãe vão conduzir, né, de uma forma que eles saibam que está sendo direcionado, por que está sendo direcionado daquela forma, eles vão saber ouvir os seus pais, né, os avós dessa criança, e da mesma forma os avós saberem até que ponto eles podem interferir e até que ponto não devem interferir. Agora, uma coisa que a gente sabe que é mais desafiador é quando não existe o genitor, né, quando os avós assumem essa função de serem os cuidadores. Né, quando eles assumem essa função, eles vão precisar desempenhar o papel de pai e mãe, de orientar, né, de conduzir. Então, claro que vai ter algum momento que ele pode separar, na experiência a gente consegue enxergar isso, mas não tem como abrir mão do papel de cuidador, né, não seria o pai e a mãe, mas seria alguém que desempenha essa função. Então, não dá para juntar numa relação só o papel de pai e mãe, de avô e avó. Pastor Jorge, o senhor falou bastante aí de sabedoria, né, que a gente adquire com o tempo. E o senhor acredita que a sociedade moderna sabe valorizar a sabedoria e a experiência dos avós ou das pessoas mais velhas? Não. Como estou dizendo, essa educação adquirida, a formação educacional influencia. Eu disse para você, Iana, no instante, que minha avó não teve muito acesso à leitura, a ensino, mas ela é uma pessoa extremamente educada, extremamente sábia no sentido de ponderar as palavras. Ela é conselheira das pessoas mais velhas da igreja, os oficiais daqui, iam na casa da minha avó para pedir conselho a ela, tá entendendo? E gente formada, gente letrada, gente, entendeu? Com destino já, entendeu? Plenamente encaminhado. E ela tinha a palavra sempre sabedoria, entendeu? Então, mas eu atribuo isso à educação cristã que ela teve, à palavra de Deus, à influência que teve lá. Então, se você tem o temor a Deus, uma sociedade que tem o temor a Deus, ela vai sim ter respeito com as pessoas, com os seres humanos, tá entendendo? E dentro desse relacionamento, desse amor pelos seres humanos, aí você começa, evidentemente, a classificar. Você tem que saber quem é quem. Ali é meu pai, ali é meu avô, é meu tio, é meu primo irmão, que são, permita-me, viu, Camila, amores diferentes, mas é amor também. Com mais ou com menos intensidade, mas é amor. Mas identificando em cada situação. Eu amo você, eu amo Gilberto, eu amo meu colega de trabalho, eu amo meu avô. Tudo é amor. Mas ali o nível de intensidade, evidentemente, a gente aprende, né, nesse relacionamento educacional, nessa vivência toda. A sociedade, a sociedade sem Deus, Iana, ela não tem respeito pelas pessoas. Na verdade, nós estamos vivendo realmente o tempo do fim, porque assustadoramente, a gente está falando aqui, enfatizando bem a formação, a criação, a vivência no lar cristão, mas você, hoje em dia, assim, mesmo as pessoas crentes, você não vê tanto bom relacionamento. Estamos falando crente, mas é evidente que no indicativo, na palavra, que crente mesmo só quem sabe quem é Deus, né? Está entendendo? A gente vive numa sociedade de relacionamento muito pífio, muito efêmero, muito volátil. Está entendendo? Que muda assim do amor para o ódio com muita facilidade. Está entendendo? Basta não simpatizar com o seu candidato que você passa a me odiar e deixar de me seguir. Apenas porque eu passei por você, não dei bom dia, você deixa de me seguir. Perceba, entendeu? Como é volátil esse amor humano sem a presença de Deus. E aproveitando então, sabe, Ana, eu me assusto assim, Gilberto, estou assustado, porque esse desamor está invadindo as igrejas, entendeu? Nós estamos com igrejas hoje, assim, muito, estou falando de generalizando, é claro, de igrejas que pregam muito egocentrismo, muito endeusamento pessoal, muita força interior. E aquilo é justamente contrário à Bíblia. A Bíblia condena o orgulho, condena a soberba, porque isso destrói o ser humano por dentro. Eu deixo de amar as pessoas, está entendendo? A soberba, o orgulho me leva fatalmente, não somente a confrontar Deus, como pior do que isso, o pior não, em decorrência disso, ou seja, né, em função disso, eu deixo de amar o meu semelhante. Você está entendendo? Me desculpem vocês da internet, não me joguem pedra, por favor, mas assim, sabe, irmãos, eu particularmente, eu acho, sabe, ridículo, tá?
você chegar numa sociedade e ter um crime, cometer um crime. Aí você, contra a mulher, uma pena é 40 anos, contra o negro é 39, contra não sei quem, contra um outro homem é 20. É um ser humano, meu irmão. Se ele é branco, pardo, amarelo, entendeu? Brasileiro, é um ser humano. Você está entendendo? Por que eu classifico as penas em função da cor, da pele da pessoa ou da crença dessa pessoa? Eu acho isso ridículo, sabe? É uma coisa insuportável, uma coisa dessa. Por que eu tenho, sabe, doutora, que eu tenho que classificar, não, se a pessoa comete um crime contra a mulher, feminicídio, 80 anos de cadeia. Sim, aí ele matou o irmão dele, 25 anos de cadeia, com cadeia, com pagação de pena, com não sei o quê, 7 anos está na rua. Ô, gente, mas não é um ser humano do mesmo jeito. Ah, mas era uma mulher. Veja, eu não estou, entendeu? É a lei, por favor, não me joguem pedra. Eu estou dizendo o seguinte, é esse desamor, sabe, irmã, que preocupa no mundo e que eu tenho que classificar agora quem é mais ou menos importante para poder fazer o bem ou fazer o mal. Quando a Bíblia me diz o seguinte, fazer o bem é qualquer um, sem olhar a quem. Não é verdade? Fazer o bem, dou ali minha esmola, dou ali minha ajuda, independente se ele é rico, se ele é pobre, se é amarelo. Você está entendendo? Um dia desse, um colega deu uma gorjetazinha na rua, está registrado, né, para dizer isso, mas já foi, fazer o quê? Rapaz, você deu um negócio ali, não pode dar assim, não, porque esse cara não sei o quê. Meu amigo queria fazer com dinheiro, eu não sei. Agora você está fazendo o quê? Pega um prato de comida e dê para ele. Ah, não vou fazer isso não, sei lá. Você não faz nada e está criticando porque eu faço. Você está entendendo? Se a pessoa pede para mim, Gilberto, ou me dirige a mim, em nome de Jesus Cristo, o problema espiritual é dele, não é meu, cara. Verdade. Você está entendendo? O problema é dele, se acerta ele com Deus. Agora, a Bíblia ensina o quê? Aquele que bate na minha porta e pedir um prato de comida, amigo, você tem que ceder, está entendendo? Você tem que olhar com outros olhos, não fazer julgamento, entendeu? Então me preocupa essa questão da sociedade, Ana, porque nós estamos muito nesse tempo. Na questão do ser humano está com pouquíssimo valor, está entendendo? Onde a gente muda o sentimento muito rapidamente em função de coisas absolutamente bobas, está entendendo? E muitos desses ensinos, para terminar, sabe, essa pergunta, infelizmente vem dos púlpitos, tá? Pastores coaching, pastores, entendeu? Com as roupinhas tudo apertadinhas, tudo bonitinho, tudo bem feitinho, tá entendendo? Pregando a beleza humana, tá certo? Em detrimento da beleza da cruz, tá entendendo? O que nos faz humanos, o que nos faz em amor, é aquela obra da cruz, tá entendendo? O que produz a nós esse amor é a obra da cruz. Sem a obra da cruz, nós somos iguais a qualquer um. Pega o homem e pior talvez que os animais. Cristo. É? E hoje a sociedade está cheia de conflitos, né? Tem muita coisa acontecendo de ruim e a gente cria aquela barreira, aquela defesa com os nossos filhos, no caso os netos, e tudo aquilo vai começar a nos tragar. Então, se você não tiver aquele zelo, não tiver aquele cuidado, certamente você irá ralo abaixo também. Então, como o pastor falou, os valores são importantíssimos para a sociedade e cabe a cada um o papel de educar, fiscalizar a forma de falar e estar convivendo com esse amor de forma real, tranquila, ágape. Camila? É isso, né? Quando ele fala do amor, principalmente não só do que é falado, mas do que é vivido, né? A experiência, a vivência dele com o filho, o neto está observando, né? E Ana falou da questão de como é que a gente pode estar mostrando, como um neto, né? Como é que a gente pode estar demonstrando esse amor. Então, o neto vendo o filho tratar o pai dele, né? Ele vai continuar com esse legado, né, de respeito, de continuar demonstrando esse amor, né, de alguma forma ele está vendo isso acontecer no ambiente dele, então isso é uma realidade, não é só falado, isso é vivido. Então é algo que a gente precisa entender que vai acontecer, vai ficar, né, vai marcar essa vivência porque ele está vendo como é. Então escutar a história, né, parar para sentar um pouquinho para dedicar tempo para ouvir o outro. Quando a gente tem essa oportunidade, a gente enriquece, né, com essas histórias vividas. Em relação aos nossos avós, a gente sabe que a experiência deles conta muito, né, e essa experiência a gente precisa passar também para os nossos filhos, para que eles tenham esses momentos com os avós, né, para valorizar esses momentos e continuar
levando esse legado, né? Esse legado de amor. E não deixar ser tragado, né? Deixar que nossos netos sejam tragados pela sociedade que hoje em dia impõe certos valores que não são os nossos valores. Isso. Eu tenho certeza que quando você leva a sua criança na escola, ele vai entrar num monte de conflito com os coleguinhas, porque tudo aquilo que é transmitido no lar cristão não é a vivência legal que acontece. Isso. Então esse conflito, essa convivência é meio complicada. E aí só os valores cristãos, só os valores, só os exemplos é que vai transformar, criar um caráter pessoal para aquela pessoa, para aquele ser. Eu queria até aproveitando esse Gilberto e provocar a Camila, justamente por isso que eu digo sempre o seguinte, Camila, deixe a criança ser criança, que ela vai aprender com o tempo. Tem um momento, por exemplo, você falou do São João, né, entendeu? Tem um momento ali que talvez ela possa participar, porque ela não tem nem ideia do que é aquilo ali. Está entendendo? Entre um balão, um avião, para ele é a mesma coisa, ele quer brincar com aquilo ali. Mas aí você vai aí você começa a partir dali, que ele tem noção do que ele está vendo, você começa a ensinar do que, você lembra daquilo ali? É isso. Quando você ver alguma coisa que associe, que você possa dizer não, você vai sempre associando, porque ela aprende a vivência, não é verdade? É muito cuidado isso, Gilberto, porque de repente você pode estar tolhindo fase da infância, tá entendendo? E hoje em dia se acontece muito disso, né? As crianças são mais inteligentes. Não são mais inteligentes, não, cara. Essa época, tá entendendo? É diferente a criação, porque o mecanismo de ensino é diferente também. Não é verdade? Se eu tivesse no meu tempo, cara, uma televisão Cercada como de tem estímulo, hoje, né? se eu tivesse uma Netflix, tá entendendo? Tal, com tanto brinquedinho, era muito fácil para mim. Porque o filmezinho ensinando A, ensinando B, ensinando C, ele é mais inteligente do que o do antigamente. Não, senhor. Verdade. Aí, Camila, a gente estava conversando com os amigos, final de semana passada, né? E da igreja, né? E ele falando que, rapaz, eu estava vendo aqui na praça, os meninos vinham com as latas, botava aqui um guia 12, aqui a praça. Entregou para o menino de hoje, não sabia fazer mais, não. O meu tempo não sabe fazer. Uma coisa simples, cara. Tá entendendo? Ou é mais inteligente? Não, é a época, né? Entendeu? Então, nós temos que ter cuidado, que eu acho, Camila, que é não saltar de fase, né? Porque tem pais que querem os filhos já com 10 anos, já pensando com 18, e entra no que? Já começa a colocar em muitas coisas para fazer. 8 anos já está em balé, aula de piano, inglês, não sei o quê, e é criança, é como criança, ela é quando ela quer vai ser criança, tá entendendo, Gilberto? Quando ela quer brincar, puxar sua camisa, e, entendeu? Criar, né? Na hora de criar. Né? Tá entendendo? Eu sei de gente assim, eu sei de criança que tem mais afazeres na vida do que eu. É incrível. Cansado, chega no final de do dia. certa forma, isso que o pastor fala, Camila, você acredita que pode induzir uma ansiedade, que a gente está vendo um nível de ansiedade altíssimo, né? Exatamente, agora, pelos excessos. Isso, exatamente, os excessos, né? As crianças, elas participam de várias atividades, têm compromisso como adulto, de fato, né? O tempo todo é ocupado, e aí esse tempo da criatividade, né? Que ela para, é até a questão da ociosidade que é importante para a criança imaginar. A gente quer estar o tempo todo ocupando essa criança com alguma coisa, e elas não estão conseguindo lidar com essa ociosidade. Né? Elas não conseguem, já pedem logo no celular, já quer assistir, já quer fazer alguma coisa, porque o tempo todo está ocupado. Estão antecedendo uma ansiedade aí que não era necessária. Muitos pais e avós esqueceram de dar o carrinho, a boneca e estão dando o celular. Desde muito cedo, aí a criança inclusive. passa o tempo todo, 24 horas com o celular na mão. Quando descarrega, ele entra em crise. Isso, é preciso estar conectado diretamente na tomada para ele estar ligado naquilo ali. Então, você transfere a educação para um aparelho. Para um aparelho, exatamente. Que valores serão transmitidos? E outra coisa, sabe, nós vivemos na época da bestialidade da mente. E a boa culpa disso é evidente que é o celular. Porque a gente passa muito tempo olhando para um aparelhinho desse aqui, entendeu? Diversas coisas, inclusive dominando a nossa vida. Né? Isso é uma bestialidade, entendeu? Que ele nos influencia diretamente. Quando você dá isso aqui para a criança, você está justamente provocando precocemente essa bestialidade da mente. Tá entendendo? E eu vou ter uma coisa para vocês. Você dá um celular aqui, não sei quanto é esse aparelho, tá entendendo? Esse aqui é maneirinho. E der um carrinho de R$20, ele brinca do mesmo jeito.
Talvez até de uma forma mais saudável, né? Brinca do mesmo jeito. Ele não tem ideia do valor que seja, entendeu? Então, é a sua oportunidade, sim, de ensinar, de dizer, e impor os seus limites. Acontece muito, né, Camila, justamente isso. O pai, a mãe dá para o filho um celular para se livrar. Isso. Mas também eu conheço gente que acha que seu filho é mais inteligente que todos. Eu conheço, entendeu? Uma meia dúzia de que, entendeu? O filho. Aí dizem, rapaz, interessante, os três falam a mesma coisa, mais inteligente. Eu não sei dos três qual é o mais inteligente do mundo, né? Entendeu? Ele acha que é. Por quê? Porque eu sempre falo que Sabe manusear. manusear isso aqui. Tá entendendo? Não, isso é inerente à época. Isso aqui hoje, antigamente, era o brinquedo de rolemã. Tá certo? Era pegar a bicicleta e passar graxa na bicicleta e lubrificar a bicicleta. Quem fazia era eu, hoje eu não sei não, deixei de fazer. Mas assim, você der para um menino hoje em dia lubrificar a bicicleta, ele não sabe fazer. Sabe, verdade. Às vezes eles montavam a bicicleta inteira e montavam de novo. Entendeu? Quem fazia a manutenção da bicicleta era eu. E até fazia os coleguinhas também, mas cobrava, né? Que ninguém é besta. Capitalismo imperando. Mas perceba, mas aquele tempo era isso daqui de hoje. Entendeu? Então, a criança vive em função do seu tempo ali. Pais, acreditem. Criança é criança e vai gostar, a mente dele vai se adaptar àquela coisa ali. Não é verdade? Meu netinho tem brinquedo e tudo que é jeito lá, mas já peguei esse macete, sabe? Agora, doutora, tem uma coisa, né? Não cometa o erro de você entrar, não vou falar na loja, não pode dizer o nome, né? Entrar fora de hora em loja de departamento infantil. Não faz isso. Está perdido. Está perdido. É tudo. Agora, interessante, você faça esse teste. Ele pega o primeiro e agora mostra 10 outros ali. Uma hora ele se afeiçoa de um. E nem sempre, claro, ele vai ser o mais caro. Está entendendo? Então, às vezes você pensa que isso aqui é a melhor criação do filho. Não. Às vezes ele se diverte com um pacote uma caixa de sabonete. Está entendendo? Que ele pensa que é um carrinho. Isso. Porque ele não tem essa ideia de valores, o que é o que. Está entendendo? É a questão do ensino, né? O que a Bíblia diz? Ensina a criança no caminho. Não é verdade? Deixa ser criança e deixa ser adolescente e deixa ser adulto no seu tempo certo, né? Exato. Como avô, o senhor tem voltado um pouco à sua infância ali na brincadeira com seu neto? Devo. Resgata tudo. Como é que eu conquisto ele? Se eu entrar no mundo dele. Eu tenho que entrar no mundo dele. É o conselho que eu dou. Na verdade, não é conselho, porque isso é da vida mesmo. Vocês vão ser avós, você vai ser avô. Amém. Você tem que entrar no mundo dele. Ele gosta de mim. Eu tenho certeza, doutora, que é isso, porque eu entro no mundo dele. Está entendendo? Agora à noite, agora mesmo, né? Ontem à noite, né? Eles saíram para fazer umas compras aí, comprar umas roupas, né? Aí ele falou, ele levou até o carro, aí, pô, vou comprar isso, aquilo, né? Eu só compro uma roupa do Batman, viu? Chego lá e a mãe me falou depois, né, com a minha esposa, né? Olha, ele chegou a camisa para mostrar do Batman. É só, porque você falou que ele comprasse a camisa do Batman. Ele saiu procurando, não tinha na loja. A mulher botou um monte de coisa para baixo até que achou a camisa do Batman. Tá entendendo? E ele estava lá, né, brincando com a camisa do Batman. Então perceba, porque eu entrei no mundo dele, né? Se você não entrar no mundo da criança, seja você pai, Gilberto, seja você avô, você não conquista. Entendeu? E muitos pais perdem os seus filhos precocemente porque não entram no mundo dos filhos. Entendeu? Ou seja, quando eu falo que é participar com ele. Isso. Quando eu digo ir para o chão, é brincar, sentar. Entendeu? Reservar tempo, né? Reservar tempo, né? Mesmo às vezes você sem tempo. Eu acho, sabe, a gente vê comumente, né? Às vezes você vê a situação, pai chamando o filho, pai, faz comigo, pai, brinca. Não tenho tempo, isso é tão comum, né? Não sabe o mal que está fazendo. E como passa rápido, né? Quando a gente pensa, já passou. Essa conversa com o meu colega hoje começou assim. Ele estava viajando a trabalho, ontem, hoje é sábado, né? O que é isso? Né? Aí o tempo passa depressa. E eu estava conversando isso com ele, sabe? Ele falando de infância, eu disse, olha, aproveite muito esse tempo, porque ele passa tão depressa, tá vendo? Que aí você, né, Camila, depois você quer reviver isso, quer voltar e não consegue. Não tem mais tempo. Né? Não tem tempo, porque o tempo é implacável. Às vezes, olha, o tempo nem sempre dá uma segunda vez para você, uma segunda chance para você ser feliz. Então, aquele momento da infância de 1 ano, 2 anos, 3 anos, é uma vez só. E você não viver aquilo ali, você nunca mais vai ver. Está entendendo? Talvez seja isso porque é gostoso ser avô, porque eu já vi aquilo passar.
O avô é recuperação, Aqueles brinquedos, eu vi Tem a aqueles oportunidade de brinquedos. reviver, né? Só que hoje eu recuperação. brinco muito mais. E é benéfica tanto para eles, né? A gente fala do benefício que é para o neto, a relação com o avô, mas é benéfico para o avô também, né? Com certeza, claro, É uma muito- terapia, né? Lógico, né? Agora, como você disse bem, Camila, sabe? Tem que ser um relacionamento sem sobressalto, sem susto, sem obrigações, Isso, não é? Nada de forçado, a menos que a situação exija, né? exatamente. Mas tudo aquele amor que é forçado é meio complicado de ser vivido, né? Sim, Né? com certeza. A Ana chegou ali na porta, acho que ela está querendo falar que comece a ser a futura avó, né, Ana? No futuro. Entra aí, Ana, pode falar com a gente? Correu. Mas é uma experiência fascinante. A questão, viu, Camila, até aproveitando também para suas experiências, quem me conhece, não sei se o Gilberto já foi lá no meu escritório, eu tenho alguns objetos meus que são intocáveis, certo? Livros, eu tenho bastante livros, eu empresto e tal, mas eu empresto Coleção de dizendo canetas. e devolva, né? Eu devolva, né? Porque para servir a outros, né? Mas, Ana, eu tinha uma coleção de canetas e eu dizia para todo mundo, ninguém toca, ninguém pega. Tem umas coleções de umas miniaturas assim, que é lapiseiras, né? Com Torre Eiffel, não sei o que e tal, entendeu? Ninguém toca ali. Lá na minha estante, tá tudo lá, sabe? Ninguém toca, é verdade, ninguém tocava não, sabe? Minha colega ficava brincando comigo, deixa o Ravi começar. Eu disse, nem meu neto pega. Que conversa. Ravi está se aproveitando. Já quebrou um bocado? Ficou zangado. Nada. Eu fiquei, foi ele, não foi você. Quem quebrou foi ele, então, né? Tá Na valendo. verdade, Camila, assim, os valores mudam pra gente, tá entendendo? A gente descobre que esses valores materiais não têm muito sentido, entendeu? Você vai na loja ali e compra um outro, mas o sorriso dele, a satisfação, eu não compro em loja não, cara, não tá entendendo? Eu só vou até aquele momento. De fato, é verdade. Não é? Vou pedir licença, Camila, meu pastor. Tem alguma reflexão, algum conselho, alguma orientação bíblica, se eu queira passar, o pessoal que está em casa, de como lidar e como ser avô dentro da vivência cristã? Alguma reflexão, alguma mensagem? Eu diria que eu enfatizaria, sabe, Gilberto, nessa questão do respeito, nessa questão da obediência, na questão do amor, né, da essência do amor, tá? É como eu disse para você, o respeito eu acho que leva a um relacionamento, sabe, bem amplo, tá? Então, o meu conselho seria esse, sabe? Conselho, assim, essa vivência, esse amor bíblico, essa vida que a Bíblia nos orienta que nós vivamos, ensinar, dar o bom conselho aos filhos, aos netos, principalmente esse conselho com base, como eu disse na instante, na questão bíblica, sabe? Porque ela tem fundamento, esse amor que Deus prega, esse amor que Deus fala, que nos ensina, ele deve ser passado de pai para filho, né? Então, na minha cadeia daqui por diante, eu passo para o meu filho, que eu espero e vejo ele passar para o meu neto, mas esse amor eu aprendi com Deus, tá? Então, tudo isso tem o quê? Tem a coroa, né? Que chama-se Deus na minha vida, né? Ele está acima de todas as coisas, da minha vontade, do meu querer, né? Então, dele eu recebo esse ensino e dele eu passo esse ensino também, né? Então, assim, não somente na cadeia, subindo ou descendo, filho para os pais, para os netos, netos para os avós, enfim, sabe? Fortalecer, sabe? Esse relacionamento de respeito, de amizade, de amor, tá entendendo? Sobretudo com base na palavra de Deus, sabe? Sobretudo no respeito que Deus nos ensinou a ter para com Ele, e dessa forma eu vou aprender a ter com os meus filhos, vou ter com os meus filhos, e é como eu aprendi a ter com meus avós também, tá entendendo? Então, o conselho é isso: viva o seu bom momento de avô, sendo avô, tá certo? O avô, como seja, né? Paz, viva o seu momento de paz e aproveite cada minuto, porque daqui uns dias aqui você vai estar aqui no Conexão Céu, falando da sua experiência de avô, tá entendendo? E se você não viver a plenitude do seu momento de pai hoje, você talvez tenha muita saudade e se arrependa de algumas coisas que você não fez no passado, não é verdade? E netos,
Amem seus avós, tá? Amem-se de coração, tratem eles bem, porque a vida que você tem é, sobretudo, fruto do amor que eles tiveram com os seus pais, porque aprenderam esse amor com o seu Deus também. E vivam, porque, como eu disse para vocês, esse tempo passa muito depressa, viu? Um dia eu fui o mais novo aqui na igreja. Hoje eu tenho 61 anos e estou caminhando 62, se Deus quiser, tá? E tenho certeza que esse tempo passa muito depressa, tá? Vivamos cada dia, cada minuto, porque até não sabemos o dia de amanhã, não é verdade? A Deus pertence, mas hoje Ele nos deu o dia para viver o amor de Deus e esse amor viver com os nossos semelhantes e sobretudo com os nossos familiares. Então vamos viver esse amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu pastor Jorge, já anotei isso no coração. Vou guardar, não vou esquecer nunca. Nosso sincero agradecimento pela sua participação aqui no Conexão Céu, nesse podcast. Deus abençoe sua vida. Saudades, apareça sempre. Camila, você tem algo para dizer sobre a experiência, ou sobre a voz, ou conselho, o pessoal que está em casa? O pastor Jorge já fez. Contou tudo, contou né? tudo, né? Mas assim, eu acrescentaria para os filhos deixarem seus pais, né, serem avós, né, de terem essa vivência, essa experiência, sem levar essa relação com a sobrecarga, né, de que eles precisam cuidar, de que eles precisam orientar. Não, esse papel é dos filhos, né? Os netos vão usufruir dessa vivência leve com seus avós. E os avós também é importante a gente deixar claro, né, que não que respeitem também, né, aquilo que foi colocado como os pais dos seus netos, né, as regras deles, que elas permaneçam sendo respeitadas para que a gente consiga ter uma relação harmoniosa, né, cada um desenvolvendo seu papel, que é crucial tanto para a autoestima como para o melhor desenvolvimento dessas crianças, né, dos netos. Que bom. É verdade. Infelizmente, né, o tempo passa realmente Passa muito rápido. rápido e o nosso programa já está chegando ao fim, né, o nosso programa desta tarde, mas eu agradeço também pela participação do pastor Jorge e Camila, foi muito bom estar aqui. Eu que ainda sou neta, não sou mãe, mas em nome de Jesus espero, né, ter essa oportunidade. Já estou aqui também anotando no coração as dicas de vocês e eu convido a todos que estão nos assistindo para que não esqueça, né, de deixar o seu like e compartilhar o programa, porque daqui nós podemos tirar grandes lições para a nossa vida e também para nos assistir no próximo sábado. Novamente terá a participação de Camila e será abordado um tema muito importante, né, Camila? Você quer falar um pouquinho? É o TDAH, né? Exatamente, TDAH, né, vai ser o tema do programa do próximo sábado. E nós convidamos vocês que nos assistem a assistirem também, se assim o Senhor permitir, o programa do próximo sábado, que está sendo preparado com muito carinho. Terá a participação de Camila e de outras pessoas que estarão abordando um pouco mais sobre o tema. Neste momento eu convido o pastor Jorge para fazer uma oração final, tá certo? E, mais uma vez, agradeço a participação de todos. Oremos então. Ó Deus que está nos céus, Pai celestial, Pai de toda bondade, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te rendemos graças, Senhor, porque Tu és Deus, Tu és soberano, Tu és Deus sobre toda a terra. Obrigado, Senhor, pela graça e misericórdia dispensadas sobre as nossas vidas, pelo Teu amor, pela bondade da cruz, pelo sangue de Jesus, por aquela obra maravilhosa, salvífica, pelo Teu amor, Senhor, que tem nos ensinado e nos orientado a amar dessa forma também aos nossos semelhantes, aos nossos pais, aos nossos filhos, nossos netos, enfim. Toda bondade, todo amor sabemos que provém de Ti e nós te rendemos graças por isso. Pai Santo, que a Tua misericórdia, o Teu amor e a Tua bondade continue nos alimentando, Senhor, continue com nossas vidas, com nossas famílias. Guarda o Teu povo, Senhor, guarda as famílias, Pai Santo, nas Tuas santas mãos. As famílias estão sendo perseguidas constantemente pelos inimigos, Senhor, espirituais. Mas Tu é maior, Senhor, do que todos eles. O Senhor é soberano sobre toda a terra. Protege, Senhor, guarda cada um, cada irmão, cada irmã, cada família, Senhor, nas Tuas poderosas mãos. Que Teus ensinos, Senhor, que a Tua palavra não saia dos nossos corações
Muito pelo contrário, Senhor, que muitas outras vidas e almas, Senhor, possam ser alcançadas pela Tua palavra, fundamentando, Senhor, a sua vida na Tua palavra santa, que é a palavra da verdade, a palavra verdadeira. Obrigado, portanto, Senhor, por todo o amor por nossas vidas. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados e também que Tu estejas conosco sempre, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Você acabou de ouvir Conexão Céu. Conexão Céu. Até o próximo programa. Conexão Céu. Produção Segunda Igreja Evangélica Congregacional de Juazeiro.